Olá pessoal, eu sou Clayton Eco, especialista de produtos da Kuhn, e hoje eu quero mostrar para vocês os principais diferenciais do Profile Automixer e mostrar para vocês o motivo desse vagão ter tido tanto sucesso desde que foi lançado no último show rural com o Pavel. Quando a gente fala em vagão misturador, a gente tem que voltar lá no ano de 2011, quando nós passamos a importar esse vagão sem o sistema de autocarregamento. O nome dele era Profile 6.1 DS. E esse vagão hoje ele está extremamente difundido em todo o Brasil, nas principais regiões leiteiras ou de produção de carne, inclusive, porque nós importamos ele até 2015 e a partir daí nós nacionalizamos ele, ou seja, nós passamos a produzir ele em Passo Fundo. E a partir de então começou a surgir uma demanda por um sistema de autocarregamento, uma máquina com essa capacidade, ou seja, por volta de 6 metros cúbicos, né? E aí nós pensamos, o que nós podemos fazer para atender essa demanda dos clientes, dos nossos revendos? Nós olhamos para dentro da Kuhn, nós fomos até a França, onde já são produzidos vagões misturadores autopropelidos, que possuem sistema de autocarregamento, e nós usamos o que eles já possuem lá, que é a fresa, né? Uma fresa de alta capacidade, uma fresa diferenciada do que a gente tem hoje no mercado. Chegar aqui e nós olharmos para essa fresa, a gente vai ver que ela tem um sistema de coleta diferente, né? Tem uns helicoides centralizadores do fluxo de forragem, com a possibilidade de colocar mais ou menos facas, que dão a ela uma capacidade extremamente grande, não somente devido à largura dela, mas principalmente pela capacidade de corte na parede do silo, que vai fazer com que esse equipamento, chegando na parede do silo, com no máximo 2 ou até no mínimo ou 3 fresadas na parede, né, eu já vou coletar a quantidade de silagem que é necessária para colocar dentro do vagão. Então é um sistema interessante porque ele funciona em conjunto com uma esteira, né? Vocês estão vendo a esteira de borracha aqui na lateral, e a esteira ela é boa no sentido de resistir à corrosão, e além do fato de que ela conduz o material muito bem para dentro do vagão, né? Então todo o material ele é centralizado e aí ele cai em cima da esteira e vai para dentro. Então esse sistema a gente tem notado que ele tem funcionado bem e tem gerado uma grande aceitação por parte dos produtores, como eu já falei no início. A gente lançou a máquina faz pouco tempo, mas a demanda está sendo muito interessante em função disso, né? Mas também por outras características que nós acabamos incluindo nesse sistema, que é o controle automático de descida da fresa. O controle automático de descida da fresa é extremamente importante pelo fato de que essa máquina ela é eficiente, corta bastante a parede do silo, ela não pode travar, né? Então o sistema automático de descida ele faz isso, ele protege a fresa contra diferentes graus de dureza da parede do silo, para ela não travar e começar a repicar a parede do silo, né? E se a máquina começa a repicar, eu vou perder a principal função, que é preservar a estrutura da fibra. Esse é um outro ponto interessante que esse equipamento aqui propicia, que é preservar. E a gente vai ver depois que a fibra é extremamente importante para o rumen, né? Controle automático preserva a estrutura da fibra, evita que a fresa fique girando no mesmo local por muito tempo e faz o que é mais importante, dá uma vida útil maior a todo o sistema, que é o que todo mundo no fim às vezes quer, né? A gente quer um produto que dure bastante, né? Então isso também está incluído nesse quesito. Então a gente vê que tudo isso aqui ele é acionado lá na frente por um comando via cabo. Então se a gente chegar aqui, a gente vai ver os comandos estão bem acessíveis aqui na parte de trás do trator, e eu simplesmente vou acionar os cabos aqui para movimentar, seja a porta de descarga, para mim abaixar o rodado, para mim levantar a fresa, como é a última maneta lá no outro lado, o último controle, né? Então tudo é feito de uma maneira muito prática, e para o produtor que já trabalhou com desensiladoras, né, aquelas desensiladoras de menor capacidade, é extremamente simples isso, a pessoa já está habituado a fazer isso, né? Então nós focamos nisso, num equipamento que fosse simples, prático, né, mas que tivesse um funcionamento muito interessante, né, que o cliente já estivesse habituado. E aí vocês vejam que tudo isso ele é operado por um sistema hidráulico independente, né? Então se a gente observar aqui, a gente vai conseguir perceber que
Nesse misturador, somente o sem fim ele é acionado diretamente pelo cardan. Todas as funções hidráulicas restantes, elas são operadas pelo sistema hidráulico independente. Então a gente tem aqui uma caixa multiplicadora de 3x1, que movimenta essa bomba. A bomba vai pegar todo o óleo do reservatório aqui e mandar lá para os comandos, e a partir dos comandos aí vou fazer as diferentes operações do equipamento conforme são necessárias, né? Então vocês vejam que isso é simples, é prático, né? E que possui uma funcionalidade que o cliente, que o produtor, né? Vocês que estão nos assistindo hoje já estão habituados a fazer há mais tempo. Falando nisso, falando em o que é necessário hoje para o cliente, pelas nossas pesquisas que nós fizemos, quando a gente foi para o campo, a gente identificou o que o cliente precisava. Eles precisavam de um sistema que fosse prático, né, que fosse fácil de operar, fosse robusto, né, e tivesse uma ótima uniformidade de mistura. Então nós vimos a praticidade do sistema de autocarregamento, agora vamos para a robustez do sistema como um todo. Então aqui a gente não pode ver, mas a Kuhn trabalha com um sistema de redução planetária exclusivo. Tá? Então a gente usa a mesma redução que já é produzida lá na França, a gente importa ela e a gente preza muito por esse quesito, porque é aí que está o ponto de maior desgaste num misturador, principalmente se for trabalhar com fardos compactados, né, que acabam ocasionando um estresse muito grande na transmissão. Então, esse sistema ele é todo imerso em banho de óleo, ele fica todo ele lubrificado, então, inclusive a parte superior, o cliente não precisa ir dentro, o produtor não precisa entrar na máquina para engraxar alguma graxeira na parte de dentro. Toda a parte interna da redução vai ficar imersa em óleo. Então isso vai dar uma vida útil extremamente longa. Aliás, esse ponto específico do equipamento, nós praticamente não temos pós-venda. Porque se o cliente fizer as manutenções corretas, ele vai ter a redução planetária acompanhando toda a vida útil do equipamento. E aí, pensando em vida útil do equipamento, como o nosso equipamento vai trabalhar basicamente com silagem, né? Então, principalmente o público aí das leiterias, o produtor aí que trabalha com vaca de leite, sabe, né? Que a silagem é extremamente agressiva com relação à corrosão e abrasão, né? Então, nós, pensando nisso, adotamos aqui na lateral do equipamento a mesma tecnologia que hoje é utilizada na França, que é o inox, que a Kuhn utiliza, que o nome comercial é o Canox. Tá? Então, o Canox que nós utilizamos é uma liga entre dois dos seus principais componentes, que é o cromo e o ferro, que dão a ele uma capacidade extremamente grande de lidar com esses dois tipos de desgaste, né? Que eu já falei, né? Que vocês que estão nos assistindo aqui, que trabalham lá no campo, sabem que corrosão, ferrugem, né? E abrasão, que é aquele atrito dos ingredientes internos, né, vão destruir essa parede aqui se ele não for um material muito bom com o passar do tempo, né? Então, colocando isso, nós elevamos a vida útil do equipamento a um outro patamar, que junto com redução de primeira linha, todo esse sistema aí de alta qualidade, sem dúvida dá uma vida útil muito interessante para esse equipamento, né? Então, em termos de robustez, era uma demanda que nós tínhamos também. E a outra demanda que a gente viu nas nossas pesquisas de campo é com relação à qualidade de mistura. Então, a Kuhn, ela é reconhecida hoje mundialmente, não só pela robustez, mas pela qualidade de mistura, né? A qualidade de mistura é onde vai fazer o produtor ganhar dinheiro, porque é aí que vai fazer com que o animal realmente atinja aquele potencial genético, que aumente a quantidade de leite quando ele passa a utilizar o equipamento. Então, para isso, nesse nosso equipamento, se nós olharmos internamente, aqui a gente vai ver o conceito de mistura que nós temos. O sem fim misturador, ele possui toda a bordadura lisa, né? Ele tem nós trabalhamos com um conceito que a gente chama de aumento progressivo dos helicoides. Isso é extremamente importante para fazer com que a receita suba de maneira rápida, de baixo até em cima, e desça pelas laterais, que é assim que o sistema funciona. E o mais importante, a parte de cima desse equipamento, ele finaliza com uma faca bem verticalizada. Por quê? Porque se eu for, inclusive, trabalhar com fardos densamente compactados, à medida que o fardo cair ali dentro, a faca já vai engatar no fardo e vai destroçar ele rapidamente.
Mas isso só é possível por causa da redução robusta que a gente falou antes, né? Então esses são alguns pontos que nós temos e que se nós aliarmos também o perfil lateral dobrado que a Kuhn trabalha, que o perfil lateral com dobras ele é para frear a movimentação interna do material, né? Então, porque eu não quero que o material fique girando junto, né? Eu quero que o material seja coletado pelo sem fim e suba até em cima. Se eu não tivesse essas dobras aqui na lateral, por exemplo, eu teria que acionar muito mais as contrafacas que estão aqui para segurar o material dentro. Principalmente se eu for trabalhar com uma grande quantidade de fibra que necessite serem repicadas, né? Então, vocês vejam que não é só o sem fim, não é só fazer o sem fim igual da Kuhn. Tem toda uma questão do formato do reservatório, né? O diâmetro do fundo do reservatório é interessante também a gente citar, porque quanto menor ele for, menos potência o trator vai necessitar, mais combustível vai ser poupado, né, durante o processo. E é um processo que envolve todas as partes do equipamento, começando lá pela fresa, né, que não vai me degradar a fibra, subindo, sendo transportadas de maneira prática aí pela esteira, caindo dentro, e aí todo um processo de mistura eficiente que realmente vai fazer com que o material fique bem misturado no final do processo. E o que é mais interessante disso aqui é que nesse sistema de mistura eu não tenho risco de se deixar a máquina funcionar mais tempo, eu degradar a parede da fibra. Então é um sistema seguro, ao contrário de muitos outros sistemas que a gente vê no mercado hoje. É um sistema seguro que eu posso deixar mais tempo a máquina funcionando, se eu quiser, se eu precisar processar a fibra, que eu não corro o perigo de me influir na qualidade do material, ou seja, diminuir a qualidade da receita como um todo. Ok? E para finalizar, a gente viu toda essa questão de qualidade de mistura, a gente viu a robustez do equipamento, nós não podíamos deixar de citar o sistema de balança da Kuhn. Nós na Kuhn, nós trabalhamos já com Digistar há muito tempo, que hoje é Topcon, e nós vamos passar a utilizar nesse equipamento o que existe de mais moderno para o sistema de pesagem, que são as últimas EZ3410BT. O que é isso? É uma balança que possibilita a conexão via aplicativo, via Bluetooth. Veja que interessante, para aquele cliente que não usava a balança porque era difícil de operar, porque ela tinha várias funções que às vezes realmente se torna um pouquinho difícil se a pessoa não tem muito conhecimento, agora ele pode fazer tudo na palma da mão, via aplicativo. Olha que interessante, aplicativo gratuito, baixa da internet, né, instala no celular e aí você pode fazer o quê? Colocar os ingredientes, fazer as receitas, tudo que eles teriam que fazer aqui através de código, de sequência, de numeração, vai ser fácil de fazer na palma da mão do cara. E aí, o mais interessante está por vir ainda. Depois de finalizar todos os ciclos de alimentação, ou seja, depois de descarregar a receita no coxo, ele pode acessar os dados de trabalho e compartilhar com quem ele quiser via e-mail ou WhatsApp. Então, ou seja, é um sistema prático para funcionar e que permite fazer transferência de dados dos trabalhos executados. Veja que interessante isso, uma coisa que muitas vezes é uma opção, nós já estamos largando de série no Profile Automix. Não só no Automix, mas em todos os misturadores que nós estamos fazendo aqui no Brasil agora, na Kuhn do Brasil, né? Interessante a gente citar isso. Então esse é mais um ponto interessante que eu tenho certeza que se o cliente fizer uma análise do que ele pode encontrar hoje no mercado e fazer uma comparação do pacote de tecnologia que nós estamos oferecendo hoje no Profile Automixer, com certeza ele vai escolher esse equipamento, porque isso sem dúvida alguma vai gerar para ele o resultado que ele espera de um vagão misturador e com a qualidade que ele espera de um vagão que seja da Kuhn.